E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Conilho, hoje é dia 18 de abril, uma sexta-feira, e eu vou iniciar uma nova leitura. Esse livro aqui, eu tô com uma expectativa e com uma curiosidade um pouco diferente. Por quê? Ele é um autor brasileiro, tá? Ele chama Victor Zenaide, e pelas resenhas que eu procurei em outros blogs, pela internet, e até pela sinopse que conta atrás do livro, é um gênero que eu vou gostar bastante, que é um estilo policial, investigação policial. E por que curioso? Porque esse livro é o primeiro livro desse autor, do Victor Zenaide, é o primeiro livro que ele escreve. E você pode ver que ele tem uma capa bem bonita, né? Não sei se vai dar pra ver direito. E falar da capa me faz lembrar também que a editora que publicou esse livro é a editora Shoba, que é daqui da minha cidade, de Salto, interior de São Paulo, tá? Então, é a editora da minha cidade, o autor é brasileiro, é o primeiro livro dele, então eu fiquei bem curioso. E eu vou começar a ler agora esse livro e confira aí pra ver o que foi que eu achei. E aí pessoal, beleza? Hoje é dia 1º de maio, é uma quinta-feira, feriado. Porém, eu não terminei meu livro hoje, tá? Eu terminei ele segunda-feira, que foi dia 28, juro pra vocês. Então faz exatamente... Comecei dia 18, faz exatamente 10 dias que eu terminei o livro, só que eu não consegui gravar antes, só consegui gravar agora. O livro que eu li foi As Três Leis de Newton, do Victor Zenaide. Bom, quando eu terminei esse livro, foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu terminei de noite, numa madrugada, terminei de ler, fechei o livro, fiquei um pouco olhando para ele, para a capa, abri, fiquei folheando, fiquei pensando no que aconteceu, porque a história foi muito boa, juro, do começo ao final foi sensacional. Eu ainda estava meio que besta, embasbacado com o que tinha acontecido com o livro, com a história. E é ainda mais incrível se você parar a pensar que essa daqui é a primeira obra do autor. Por quê? Porque é uma história muito bem elaborada, ela é muito bem entrelaçada, é uma leitura leve, bem gostosa e com charadas, assim, enigmas sensacionais, sensacionais. Bom, o livro ele começa contando 3 histórias de personagens isolados, né? Que eles morrem misteriosamente e aparentemente um não tem nada a ver com o outro. Então o livro começa assim, nas primeiras 2 páginas do livro, ele conta um personagem que chama Mateja e ele é de Bósnia. Daí fala que Mateja é um jovem, que ele é muito estudioso e um dia saindo da faculdade dele, um carro começa a persegui-lo, daí Mateja começa a sair no pau, tal, o carro vai atrás, pura perseguição, e alcança um garoto e ele é sequestrado, jogam ele no porta-mala. Daí, fim. Terminou de contar a história do personagem. Nas próximas 2 páginas, conta um outro personagem, de Alejandra. Ela é do Novo México, tá? E daí conta que ela estava para se casar, ela era noiva, e um dia ela saiu para procurar seu vestido para se casar, o vestido de casamento dela, e tava todas as mil maravilhas a vida dela com o marido dela. Um dia, de manhã, ela resolve acordar bem cedo para ir fazer compra, porque à tarde o supermercado é mais lotado, e deixa seu marido dormindo. Quando ela volta das compras, ela encontra seu noivo, caído aos pés da cama, morto, com um tiro na testa e com a arma na mão, aparentemente um suicídio. E fim de mais uma história de outros personagens. Isso daí dura 2 páginas. E nas próximas 2 páginas, conta a história do último personagem. Ele apresenta uma moça chamada Lia, que ela é de onde que ela é? Da Austrália. Ela é da Austrália e ela é uma policial e a vida dela está indo muito bem. Ela foi condecorada pela Polícia Federal por prestar ótimos serviços à corporação. E daí, durante uma noite, ela dormindo na casa dela com a filhinha dela, ela morava no apartamento, a casa dela pegou fogo, ninguém sabe o porquê, e as duas infelizmente morrem. Então assim, vai contando a história desses 3 personagens, histórias rápidas. E daí depois que contou a história dos 3 personagens, é quando pode-se dizer que o livro realmente começa. Já no cenário brasileiro, mais exatamente em São Paulo, a gente conhece 2 personagens, o Guto e o Deco. Eles são amigos e sócios de um pequeno jornal que eles construíram em São Paulo mesmo, né? E durante uma noite,
o Guto, que é um dos sócios do jornal, ele fica sabendo através do porteiro do prédio dele que o filho de um importante ministro foi sequestrado. E daí na hora ele já liga pro Deco, pro sócio dele, e conta: cara, o filho daquele ministro lá, o Heitor Alves, ele foi sequestrado e tal, vem aqui agora mesmo, de madrugada mesmo, vamos conversar sobre isso e a gente tem que começar a correr atrás para escrever a matéria. E até então era assim, uma notícia que só eles tinham. Por quê? Porque a mulher do porteiro, que chama Fátima, ela trabalhava na casa desse ministro. Então assim, Guto e Deco tinham uma exclusiva que nenhuma outra mídia mais no Brasil tinha, né, que era o caso do sequestro. E daí os dois eles decidem conversar com a Fátima, que é a mulher do porteiro, para saber detalhes do que foi que aconteceu com o sequestro, né? Como que o menino foi sequestrado, se realmente foi sequestro, e se ele já tem provas, se já tem contatos com sequestradores, enfim. Eles vão conversar com essa mulher e a Fátima, ela conta que ela era empregada da casa do Heitor Alves, do ministro. E daí naquele dia o Heitor Alves ele tinha chego assim em casa com uma cara meio abatida, como se alguma coisa ruim tivesse acontecido, tava com uma cara estranha, e ele já foi direto para a cozinha conversar com a esposa. E os empregados, meio que de ouvido na conversa, só ouviram que o filho deles, o Flávio, havia sido sequestrado. E na mesma hora o patrão já saiu da cozinha bravo e mandou todos os empregados irem embora imediatamente. Tanto é que a empregada saiu com um cesto de roupas que estava para deixar no quarto do garoto, e ela saiu embora e levou para casa. Depois de pegar alguns depoimentos com a empregada da casa, então os dois jornalistas eles voltam para a redação, começam a digitalizar a matéria, né? Começam a escrever a matéria. E o que acontece? Com uma notícia exclusiva daquela, o jornal dos dois começou a bombar, ficou muito em evidência, começou a vender em todas as bancas do Brasil. E daí, assim, é uma exclusiva que só eles tinham, né? E naquela noite, Deco, quando ele estava se preparando para ir para casa, ele estava desligando os computadores, ele foi checar os e-mails dele e viu que tinha um e-mail de uma mulher chamada Alejandra, do México. E ela falou que poderia saber sobre o sequestro, o que tinha acontecido com o Flávio, e passou o telefone dela, e que era pro Deco ligar urgente para ela. Deco na hora pegou o telefone, já ligou para ela, se apresentou, falou: oi, eu sou o jornalista aqui do Brasil, você acabou de mandar e-mail, e tô te ligando, você falou que sabe do sequestro do Flávio, e aí? Daí ela conta que ela estava prestes a se casar, e que poucos dias antes do casamento dela, o marido dela, o Vitor, havia se matado com um tiro na cabeça. Daí ela ficou meio abalada, claro, porque ela falou que uma semana antes dele se matar, ele andava muito estranho, ele demorava demais no trabalho, ele andava meio emburrado, uma coisa que não era normal dele. E daí ela foi checar os e-mails e o computador do Vitor, do noivo, e ela viu que antes de morrer, o noivo havia trocado alguns e-mails com o Flávio, do Brasil, uns e-mails meio estranhos, com umas fotos estranhas. Uma dessas fotos era até um cara que ele estava todo amarrado, queimado com pontas de cigarro na cara, que estava sendo torturado. E era como se o Vitor tivesse com medo de acontecer a mesma coisa com ele e com o Flávio. Era como se o Vitor estivesse alertando o Flávio do que poderia acontecer com ele. Era também como se eles conhecessem o cara da foto, eles estavam com medo de alguma coisa. Por isso que ele acabou se matando, o Flávio, o Vitor, e o Flávio consequentemente foi sequestrado. Mas até então nada liga a nada, nada se encaixa. Deco então, ele resolve ir pessoalmente para o México para conversar melhor com a Alejandra e poder ver o computador do noivo dela. Assim, o Guto fica no Brasil cuidando do jornal e fazendo as matérias, buscando mais notícias. Já no México, o Deco ele começa a mexer pessoalmente no computador do Vitor e a checar seus e-mails para ver o que ele tinha escrito e para quem que ele tinha mandado e-mail antes dele morrer. E ele começa a descobrir várias coisas, várias pistas, só que, assim, o pior é que ele vai descobrindo várias pistas, várias pecinhas, mas nenhuma encaixa com a outra. Ele só vai descobrindo mais coisas que vai levando a um grande caso de terrorismo e, tipo, muito forte. Ele acaba descobrindo que Vitor e Flávio eram amigos num jogo virtual. E aqueles outros dois personagens do começo da história também eram amigos do mesmo grupo. E, assim, cada um tinha morrido de uma forma diferente. E até então, só o Flávio estava vivo e sequestrado. Então, assim, alguma coisa aconteceu durante o jogo ou nesse grupinho de amizade que acabou com a morte de todos. E o Flávio sequestrado.
E daí o que acontece? O Deco, o jornalista, ele começa a se colocar na frente do caso. Ele quer descobrir o que aconteceu, ele quer descobrir as pistas e talvez no final da história ele descubra onde esteja o Flávio sequestrado, né? E na história, cada pista que ele descobre leva ele para um lugar diferente, para uma pessoa diferente. Então ele fica viajando muito atrás das pistas e atrás de conseguir encaixá-las, né? O livro, basicamente, ele retrata temas como terrorismo, política entre nações e crime no jogo virtual, no mundo virtual. Eu não posso entrar muito em detalhes do livro porque cada capítulo, cada história, ele descobre uma pecinha do quebra-cabeça, ele vai desvendando e uma morte que acontece, alguma coisa muito impactante que acontece. Então, se eu falar detalhadamente, eu vou acabar dando spoilers para você. Mas pode-se dizer que é sim um estilo de livro mais ou menos Sherlock Holmes, sabe? É bem enigmático, ele é bem curioso, é difícil você parar de ler. Eu ficava até 2, 3 horas da madrugada lendo. É muito bom esse livro e eu com certeza recomendo muito. Eu fiz uma resenha um pouco mais detalhada, escrita, que está no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse, você entra lá e confere. Bom, é isso. O livro As Três Leis de Newton, do autor Victor Zenaide, produzido pela editora Shoba, daqui de Salto, do interior. Muito bom, eu recomendo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, dá aquela compartilhada e até o próximo livro. Abraço!